Salve, salve galera, aqui quem fala é o Saga. Bom, hoje eu trago uma nova creepypasta. A creepypasta que eu vou trazer desta vez é Pokémon. E vocês já falam, porra, Pokémon de novo no canal. Só que essa história é diferente de tudo que eu li sobre creepypastas Pokémon. Ela conta os acontecimentos no lançamento do Red e Green, Pokémon Red e Pokémon Green. Só tô trazendo essa creepypasta porque é muito interessante e deu muito trabalho para fazer ela. Traduzir tudo isso que só foi encontrado num site gringo e sabe como é que é, tudo espalhado. Então, para traduzir ela bonitinho, deu trabalho. Então vamos a creepypasta Pokémon Red e Green, Mistério dos Games. Durante os primeiros dias do lançamento de Pokémon Red e Green no Japão, já em fevereiro, no dia 27 de 96, um pico de mortes apareceram na faixa etária de 10 a 15 anos. As crianças eram geralmente encontradas mortas por suicídio, geralmente por enforcamento ou saltarem de grandes alturas. No entanto, algumas foram mais estranhas ainda. Os poucos casos registrados de crianças que começaram a serrar seus próprios membros, outros furavam seus olhos e batendo os próprios punhos, empurrando os próprios braços para baixo da garganta. Outras entravam até dentro de fornos e acendiam. As poucas crianças que estavam salvas antes de se matarem a si mesmos apresentavam comportamentos esporádicos. Quando perguntado por que eles estavam a se maltratar, a se torturar a si próprios, só respondiam em gritos e se arranhavam os seus próprios olhos. Quando mostravam o que parecia ser a conexão com essas atitudes, o Game Boy, eles não tinham nenhuma resposta, mas quando combinado com qualquer Pokémon Red e Green, os gritos continuavam e eles faziam o possível para sair da sala. Estas suspeitas das autoridades em relação aos jogos, de alguma maneira tinham uma conexão com essas crianças e as mortes. Era um caso estranho, porque muitas crianças que tinham os mesmos jogos não apresentavam esse comportamento, mas apenas algumas. A polícia não teve escolha, senão prosseguir estes comportamentos, uma vez que eles tinham outra pista. Coletando todos os cartuchos dessas crianças, eles mantinham selada com uma forte evidência para verem mais tarde. Eles decidiram que as primeiras coisas a se fazer era conversar com os próprios programadores. A primeira pessoa que encontraram foi o diretor dos jogos originais, Satoshi Tajiri. Quando falaram das mortes ao redor dos seus jogos, ele parecia um pouco apreensivo, mas não admitiu nada. Ele levou os detetives para falar com os programadores principais do jogo, as pessoas responsáveis pelo conteúdo. Os detetives encontraram Takenori Ota, um dos principais programadores do jogo. Ao contrário de Satoshi, ele não parecia preocupado, mas muito conservado, explicando que era impossível usar algo como um jogo para fazer as mortes, e também levar ao ponto em que nem todas as crianças foram afetadas. Encarou como uma espécie estranha de coincidência a histeria em massa. Parecia que ele estava escondendo algo, mas ele não estava cedendo. Finalmente, ele disse algo interessante. Takenori tinha ouvido um boato por aí que a música de Lavender Town, um dos locais do jogo, tinha deixado algumas crianças doentes. Foi só um boato, ele não tinha nada de definitivo, mas ainda era algo para se investigar. Isso levou a Junichi Masuda, o compositor da música de Lavender Town. Ele também tinha ouvido esses rumores que a música de Lavender Town matava pessoas, mas não tinha evidência que isso acontecia. Ele, para provar, colocou os detetives e a si mesmo para escutar a música. Eles escutaram a música completa, mas nem o fato houve de incomum. Todos estavam normais e o ambiente também.
Eles decidiram que a música não era o culpado, mas Massuda ainda poderia ser investigado. Voltando aos cartuchos que haviam tomado das crianças, eles decidiram dar uma olhada um pouco mais direto com os jogos. Eles sabiam que era estes jogos que faziam as crianças se matarem ou tentarem. Então pegaram os jogos e testaram. A tela do jogo iniciado era normal, a tela de título aparecia. E a opção de continuar ou criar um novo jogo apareceu. Quando eles decidiram continuar o jogo, as estatísticas que o jogo apareceu, elas viram o nome das crianças que tinham jogado. Normalmente o nome era Red ou outro nome simples. No entanto, a única coisa interessante foi o tempo de jogo, o número de pokémons que eles possuíam em cada jogo. O tempo foi muito baixo e todos eles tinham apenas um único pokémon no seu inventário. Eles viram, para a realidade impressionante, que não poderia ter sido a música de Lavender Town que causou os efeitos adversos nas crianças, já que era impossível chegar a essa parte do jogo em pequena quantidade de tempo e apenas com um Pokémon em seu inventário. Isso trouxe a condição de que algo no início do jogo tinha de ser a causa das mortes. Se não era a música nem a tela de título, tinha que ser algo dentro dos primeiros minutos do jogo em si. Eles não tinham escolha a não ser desligar o jogo e agora voltar para os programadores. Pedindo uma lista de todos os programadores de Takenori, encontraram surpreendentemente um dos programadores tinha cometido suicídio logo após o jogo ser lançado. Seu nome era Shiro Miura, um programador muito obscuro que tinha desde muito pouco para oferecer para o jogo. Ainda mais interessante, ele não havia solicitado o seu nome nos créditos. Seu nome nem aparecia nos créditos. Olhando sobre as evidências encontradas no apartamento de Shiro, eles encontraram muitas notas escritas e marcadas em negrito. A maioria que foi encontrado não conseguia se ler, era difícil de se ler. A única coisa que se encontrava facilmente em negrito e em vários lugares era escrito: me siga, me siga, me siga. Os detetives tinham certeza que isso significava alguma coisa, que tinha uma conexão. Além disso, eles descobriram o suspeito Shiro tinha amizade com um dos criadores dos mapas, Koji Nishino. E esta foi provavelmente a única razão de Shiro ter feito parte do jogo. Nishino, desde o lançamento do jogo, tinha se trancado em seu apartamento. Ele saía só no escuro da noite para ir buscar qualquer coisa que fosse precisar. Ele disse aos seus amigos e familiares que estava de luto por seu amigo querido Shiro. Mas difícil de acreditar, pois Nishino trancou-se no dia do jogo foi colocado nas lojas, poucos dias antes de Shiro haver se matado. Foi preocupante, mas as autoridades finalmente convenceram Nishino para se sentar e falar com eles no seu apartamento. Ele estava horrível, como se não dormisse há dias, e não comesse e até mesmo não tomava banho. Quando perguntado se ele sabia alguma coisa sobre as crianças que morreram após a exposição do jogo e se tivesse qualquer ligação com o jogo, ele lhe respondeu e disse que seu amigo Shiro teve uma ideia interessante com o jogo, algo que ele queria testar no jogo, desde que ouviu sobre a programação do jogo. Nishino conhecia Takenori, o diretor e programador principal. Por um longo tempo, ele poderia facilmente ter colocado um programador medíocre como Shiro para fazer parte da equipe. Os detetives sabiam que eles estavam em alguma coisa. Este programador desconhecido e obscuro, chamado Shiro, tinha que ter algo a ver com isso. Alguma coisa, porque ele queria tanto ter parte em fazer este jogo para crianças. Nishino disse-lhe que nunca Shiro disse o motivo porque ele queria participar. Além de alguns detalhes de vez em quando, ele queria inserir um Pokémon especial no jogo. É completamente diferente de todos os outros, ele disse. Ele serviria como um extra, uma espécie de lugar de emoções para os jogadores. Não poderia ser. Com um tempo de jogo gravado nos cartuchos, era impossível para
qualquer criança ter tempo para responder este Pokémon, para encontrar este Pokémon. Nishino, durante toda a conversa, parecia desconfortável e a cada pergunta, ele se sentia mais e mais desconfortável. Os detetives pressionaram ele, buscando perguntas e respostas em sua mente. E para saber as intenções de Shiro nos jogos. Foi quando perguntaram sobre as notas encontradas na casa de Shiro. O que significava a palavra "me siga", escrita em vários lugares. Nishino estava sentado no sofá. Ele sacou uma pistola apontando diretamente para a polícia e recuando cada vez mais. Então, rapidamente ele trouxe a arma para o seu rosto. "Me siga", falou Nishino. Como ele enfiou o revólver na boca e puxou o gatilho, foi rápido demais para a polícia reagir. Está feito, Nishino havia se matado, repetindo, igual o seu amigo Shiro fez, com as palavras "me siga". Tudo que levava a alguma resposta estava morrendo. A equipe que criou o jogo original estava se afastando, se separando cada vez mais, e difícil de encontrar. Era como se eles estivessem mantendo um segredo. Quando a polícia finalmente conseguiu falar com alguém que teve as peças do jogo, mesmo os personagens obscuros que eles criaram, os criadores dos Pokémons, ninguém parecia saber de nada. A maioria deles nem sabia sobre Shiro. Eles não conversavam, só em reuniões eles encontravam com Shiro. Tinha passado alguns meses após o suicídio das crianças e a taxa de mortalidade caiu dramaticamente. Parecia que o jogo não estava mais dando qualquer efeito sobre as crianças. Eles começaram a pensar que talvez a teoria que Takenori disse estava certa. Era tudo apenas coincidências, muito estranhas, ou histeria em massa. Até que receberam uma carta. Foi dada a um dos detetives, muito diretamente na rua. Era uma mulher que lhe deu a carta. Ela deu-lhe a carta rapidamente, dizendo que ele tinha que ver o que estava escrito. Sem esperar por resposta ou outra palavra, ela desapareceu na multidão. O detetive levou para o escritório, chamou todos os outros detetives que estavam no caso e começou a ler em voz alta. Era uma carta escrita por Shiro, mas não era encontrada em seu apartamento. Eles revistaram o apartamento e não encontraram essa carta. Aonde quer que esta carta tinha vindo, não era mantida em sua casa. Foi assinada para dar para Nishino, seu amigo. Ela começou muito formal, um olá, como vai você, que diz respeito à família e tal. Após um ou dois desses ois de pontos normais de uma carta, eles chegaram a um ponto que solicitou Nishino para encontrá-lo e colocá-lo dentro da equipe da criação de programação do Pokémon Green e do Pokémon Red. Como a carta continuou, o manuscrito parecia crescer mais agitado. Ele falou sobre ideias gloriosas que ele tinha, uma maneira de programar algo despercebido em qualquer parte do jogo. Ele disse certamente revolucionaria não só a indústria de jogo, mas todas as pessoas envolvidas. Ele passou a dizer que era um procedimento muito simples de programar essa ideia para o jogo. Ele disse que nem sequer precisaria de outro tipo de programação estrangeira, mas poderia usar o que já foi programado no próprio jogo, tornar possível detectar qualquer obscuridades nas programações em si. Foi uma maneira perfeita para esconder o que quer que ele tenha colocado. A carta terminava abruptamente. Não houve adeus e nem tchau. Apenas seu nome escrito no final da carta: Miura Shiro. Este foi o prego no caixão para os detetives. Eles não tinham suspeitas sobre a causa e nem o que o Nishiro tinha programado nas partes iniciais do jogo, algo que enlouquecia quem jogava. E eles descobriram que a equipe de programação tinha trabalhado em pares. Mesmo Shiro, ele tinha trabalhado com um programador chamado Souzuki Tamada. Se alguém sabia qual o segredo desse jogo, era Souzuki.
Essa era a última esperança para descobrir os mistérios por trás das mortes do Pokémon Red e Green. Eles também descobriram que Suzuki tinha fornecido várias partes de programação para o jogo, mas ele parecia ser um bom rapaz e trabalhador. Eles foram recebidos na casa de Suzuki, um lugar justo, e que entrou em sua sala onde eles se sentaram. Suzuki não sentou-se. Ficou parado em frente à janela, no piso do segundo andar, olhando a rua, com bastante movimento, e sorrindo um pouco. Não há testemunhas diretas de acontecimentos que se a seguiram. As únicas coisas que sabemos a partir daqui, dessa conversa, que manteve foi encontrado um gravador de voz na mesa na frente dos detetives. Então, tudo a partir daqui foi encontrado em uma gravação. Suzuki Tamada, que parte você teve nos jogos Pokémon Red e Green? Perguntou os detetives, em primeiro lugar. Eu era um programador. Sua voz era leve e simpática. Simpática demais. Estou certo de saber que os programadores a trabalhar no jogo trabalhou em equipes? Perguntou o detetive. Pôde-se ouvir os pés de Suzuki se movendo no chão, um pouco para trás. Você estaria certo, disse Suzuki depois de um momento de silêncio. E seu parceiro? Quando o detetive falou isso, sua voz foi rapidamente cortada pela voz de Suzuki. Shiro? Esse era o nome, Miura Shiro. Outro silêncio. Parecia que os detetives estavam um pouco preocupados sobre esse homem. Você poderia dizer se Miura sempre agiu estranho em tudo? Qualquer determinante comportamento estranho, você observou ele trabalhar, certo? Suzuki respondeu-lhe. Eu não conheço muito bem. Realmente, não nos encontramos com muita frequência. Só de vez em quando para trocar dados, ou quando todo o grupo foi chamado para uma reunião. Isso às vezes, que realmente eu vi, ele agiu normal. Tanto quando eu poderia dizer. Ele era um homem baixo, eu acho que isso afetou sua consciência. Ele agiu mais fraco do que qualquer homem que conheci. Ele estava disposto a fazer um monte de trabalhos para obter um reconhecimento. Isso eu sei. Eu penso que... Silêncio. Sim, falou o detetive, dizendo para ele continuar. Você acha que o quê? Eu acho que ele era um homem muito fraco. Eu acho que ele queria provar a si mesmo, independente do ponto. Eu acho que ele quis ser conhecido por algo especial, algo que faria as pessoas esquecerem de como ele era uma pessoa desagradável. A mente poderosa que estava dentro do seu crânio. Infelizmente para ele, no entanto, ele não teve muita cabeça para fazer o backup do seu raciocínio. Por que você diz isso? Perguntou o detetive. Bem, a sua verdade é simples, Suzuki respondeu rapidamente. Seus pés podem ser ouvidos movendo-se para trás no chão. Ele era nada de especial, mas se quisesse acreditar que sim, você não pode tornar-se a grandeza, mesmo se você acreditar. É impossível. De alguma forma, eu acho que Shiro sabia que ele mesmo, em algum lugar no fundo lá, ele sabia disso. Os detetives ficaram em silêncio novamente. Não soube se conduzir a conversa depois de um momento. Eles continuaram. Você pode dizer que partes Shiro fez exatamente na programação? Suzuki respondeu mais rapidamente do que antes. Nada. Quer dizer, nada de importante. Trabalhou em algumas partes obscuras do jogo. Uma pausa e depois de um pouco mais de informação. Fazia partes do professor, do jogo, do Pokémon. Para ser mais exato, ele trabalhou em algumas partes do professor. Quando fez a primeira visita, você vê o professor. O que mais? Perguntou o policial. Eles podiam ouvi-lo em voz alta, Suzuki. Ele sabia de alguma coisa. Nós sabemos que você sabe sobre as crianças e as mortes. Sabemos que Shiro, quem fez
a parte inicial de programação do jogo. O que você está insinuando? Perguntou Suzuki. Parecia que ele estava tentando manter a sua voz. O que significa? Se você está escondendo algo de nós, então você pode tanto ser responsável por essas mortes de crianças como Shiro também é o responsável. Você não pode provar nada, Suzuki gritou. Diga-nos, Shiro fez o que com o jogo? Eles gritavam em volta. O que eu disse para ele? Silêncio, silêncio completo. Você quer saber, hein? Perguntou Suzuki, finalmente quebrando o silêncio. Você quer saber o que é isso tudo? Shiro era um idiota. Ele fazia qualquer coisa por um pouco de atenção. Ele não podia programar nenhuma merda qualquer. A única coisa que ele podia fazer era ser manipulado. Você podia dizer o que ele fazia e ele fazia. Ele nem mesmo questionava, só queria seu nome no produto final. Isso é tudo o que ele queria. 2 cliques de armas podem ser ouvidas na gravação. É claro que nenhum de vocês sabiam disso, mas era o único ponto que trouxe a ideia do jogo, a ideia de toda a operação. Eu apenas disse para ele o que fazer e ele me seguiu, sem dúvida. Ele não sabe nada, assim como Shiro. O som de uma abertura da janela pôde ser ouvida. Não se mova, gritou os detetives. Deixe-me contar-lhe sobre a mecânica do jogo, continuou Suzuki. Sua voz era mais pesada. Considere isso uma dica para vocês. Ok? Se você anda em torno de áreas gramadas, é o bastante para um Pokémon aparecer, e você terá a chance de ir para uma batalha com ele. Essa parte é necessária no jogo. Em geral, você vai fazer isso muitas vezes. Saia da janela, nós não avisaremos de novo, gritou o policial. No início do jogo, você tem que caminhar para a área gramada, até que o professor apareça e você recebe o seu primeiro Pokémon. Me entende? Sobre circunstâncias normais, foi programado que isso aconteceria. Apesar de você estar em uma área gramada, não aparecerá Pokémons. Eu manipulei Shiro, disse o que colocar no programa. Dei-lhe todas as instruções sobre como fazê-lo, e ele fez com a perfeição. É raro, mas pode acontecer. Pisando em que grama pode gerar alguma coisa. Suzuki, nós não queremos atirar em você. Saia da janela, gritou novamente os policiais. Atirar em mim? Suzuki perguntou rindo. Ao mesmo tempo, atirar em mim? Você é tão idiota quanto Shiro era. Depois que descobriu a verdade, ele tinha que terminá-la. Foi culpa dele. Afinal, ele atirou na sua própria cabeça por causa disso. Se você não estivesse determinada a concluir o caso de vocês, Nishino ainda estava vivo. Se vocês querem saber o jogo maldito por si mesmo, eu não precisei de muito. Gire e rode na grama no início do game e quem sabe, talvez você aprenderá o segredo por trás do Pokémon Red e Green. Um tiro pode ser ouvido alto o suficiente para distorcer o áudio. Som de gritos murmurando, podia ser ouvidas distorções e ruptura. Silêncio então. Rindo, Suzuki estava rindo depois das palavras. Vem me seguir, me siga e me siga. Venha, me siga. E o gravador continuou a gravar até que a fita acabou. Não havia mais nada sobre a gravação. A polícia chegou no local rapidamente e, para seu horror, descobriram Suzuki e os 2 detetives mortos. Eles tinham todos sido baleados entre seus olhos. Suzuki tinha claramente 2 tiros no peito, em direção no coração. Este jogo estava a causar um massacre. Pelo menos uma centena de crianças foram mortas. Nishino morto, Shiro, os detetives mortos e Suzuki também. Mesmo os criadores do jogo estavam morrendo. A causa dessa atrocidade era Suzuki. Tinha feito algo no início do jogo e ninguém sabia o que era. Os detetives que cuidaram do caso decidiram acabar com o caso, já que o homem que mexeu com a programação havia
sido morto e os detetives. Eles não encontraram mais provas suficientes para continuar com o caso. Não descobriram quem matou os detetives e nem Sozuki. Depois de muito tempo, muitas conversas, muitas histórias aconteceram, até esse fato ser esquecido. 10 anos se passaram. Dia 27 de fevereiro de 2006 foi a data. O detetive que fechou todas as ligações sobre o caso e trancou tudo, lembrou-se do evento terrível que ocorreu. Embora ele não estava presente no local, ele ainda tinha acesso aos arquivos e foi ajudado a entrar na sala de evidências e pegar a caixa que tinha ficado os jogos, mesmo estando aposentado. O lembrete do evento fez com que ele olhe para trás para abrir o recipiente selado que realizou todas as provas recolhidas, todos os cartuchos. Ele lê as cartas e as notas, lembrou-se da mulher que lhe apareceu na rua, entregou a carta, que ele levou a mudança de todo o processo. Ele perguntou quem era, aonde tinha vindo, talvez fosse a mãe de Shiro, ou talvez a mãe de Suzuki. Pegou as provas em um recipiente, levou a nota acima dela, evidência 2104A. Abriu e olhou para dentro. Eram exatamente 104 cartuchos Pokémon Red e Green. Cartuchos cada um perfeito estado, intocados desde o dia que tinham sido recolhidos. Ele chegou e puxou para fora o Pokémon Red. Ele não tinha visto esse cartucho durante um bom tempo. Ele não sabia o que achava. Foi em sua mesa e pegou o Game Boy. O Game Boy que estava lá era de um dos seus filhos, que tinha morrido. Ele ligou o Game Boy. A tela de título, em seguida, a opção para continuar ou iniciar um novo jogo. Tanaka, esse era o nome da criança que tinha jogado anteriormente, o que jogou primeiro. Ele provavelmente foi morto, juntamente com todos os outros que tinham jogado. Ele pressionou New Game e começou uma nova partida. Era normal, na média. Ele ainda falava com a sua mãe, foi para fora. Ele começou a caminhar em direção ao gramado no Pokémon Red. Em sua cabeça ele ainda podia ouvir as palavras de Suzuki, mesmo que ele não estava no local quando aconteceu tudo. Ele estava ficando cada vez mais perto, apenas um passo ou dois de distância. Ele chegou no gramado. Girou, rodou, antes que o professor chegasse. E ele lembrou, gire, rode, e quem sabe, você poderá descobrir o segredo por trás de Pokémon Red e Green. Ele entrou na grama, a tela não fez nada no início, absolutamente nada. Ele apenas ficou lá. Assim o fez o detetive, completamente congelado como o tempo estivesse parado em si. A tela ficou preta e em seguida acendeu outra vez. Apareceu e textos começaram a aparecer na tela. O detetive olhou, os olhos arregalados. Ele não poderia deixar de ler o que estava escrito à sua frente. Venha, siga-me. Venha, siga-me. Siga-me. E uma frase o fez gelar. Papai, eu sinto sua falta. Eu sinto saudade de você, marido. Eu sinto tanto sua falta. Estava escrito na tela. O detetive começou a chorar em seguida. Lágrimas caíram na tela do Game Boy. Ele não acreditava no que estava vendo. Queremos vê-lo, encontrá-lo. Queremos ficar com você para sempre, sempre, sempre. Estamos com saudade. Venha, siga-nos. Uma tela preta. Os olhos arregalaram do detetive. A tela iluminou para cima. O professor estava levando para fora da grama. Venha, siga-me, disse Carvalho, o professor Oak. Não! Gritou o homem, deixando o jogo cair no chão. Ele caiu rapidamente para a frente, atingindo-o, trazendo de volta a tela ao seu rosto. Traga-los de volta para mim. Minha família está aí. Meu filho, minha mulher, traga-os de volta. O detetive escutou várias vozes nesse momento. Várias e várias vozes, muitas vozes. Ele virou-se da sua cadeira e olhou para trás em seu pequeno quarto. Ele viu muitas crianças. Umas com marcas de estrangulamento no pescoço, outras queimadas, outras sem membros, outras sem olhos. Várias crianças. E ele escutou elas dizendo: traga minha mãe de volta.
Traga meu pai de volta. Traga meu animal de estimação. Venha, siga-nos. Todos eles gritavam, chegando perto do jogo, suas bocas com horrores e com gritos de dor. Eu quero que eles vão embora. Traga-os de volta para mim, traga-os de volta. Eles gritavam todo momento. Não! Gritou o detetive. Minha família está aqui. Que horror! Venha, siga-me, disse uma voz. O detetive olhou para conduzir, para ver o que estava vendo. No canto do seu quarto, do lado de uma mesa velha, ele viu Souzuki. Ele ficou parado. Ele estava lindo. Ele estava limpo, sem marcas de sangue ou nada do gênero, como eles tinham morrido. O detetive levantou, pisando para trás. As crianças iam em direção a ele, estendendo a mão para o jogo que estava em suas mãos, o Pokémon Red. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Onde está minha família? Souzuki sorriu generosamente. Eu te mostrarei. Vou te ajudar a ficar longe dessas crianças. Você vê? Apenas siga-me, disse Souzuki, estendendo a mão. Ele abriu a gaveta da mesa. O detetive atravessou a multidão de crianças tentando se afastar e olhou para dentro da gaveta. Coberto de poeira, era uma arma velha. Ele não tinha usado essa arma por muitos anos. Apenas siga-me, disse Souzuki, pegando a arma e colocando na mão do detetive. Ele colocou a arma em direção à cabeça do detetive. O detetive olhou para trás para olhar onde as crianças estavam, agarrando suas pernas, puxando ele. Ele se virou para trás e Souzuki sorriu. Sua família? Você quer sua família? Então puxe o gatilho. Ele puxou o gatilho. Sua cabeça estourou na parede e caiu no chão morto. Poucos dias depois, seu corpo foi descoberto. Ele estava deitado no chão, sangue por toda a parte. Em uma mão, a arma vazia. Em outra mão, estava o Game Boy com o jogo Pokémon Red. A bateria tinha acabado e apenas uma tela verde se encontrava, inexplicavelmente. Este foi o último assassinato que as autoridades registraram e permitiram. A polícia destruiu todos os 100 cartuchos do Pokémon Red e Green. No entanto, este não é o fim da história. O código foi dito que sobreviveu e foi transferido para as outras versões dos jogos Pokémon. Se você tem um jogo Pokémon, você pode colocar o cartucho, vá para o primeiro gramado, gire, rode e quem sabe você aprenderá o segredo por trás de Pokémon. Você acredita? Ou não? Pokémon, a origem de Red e Green. Mistério dos games. Tenha bons sonhos.